Estamos celebrando o ano jubilar do Tabor, a missão de nosso Brasil Tabor. E o subsídio, o conteúdo que nos motiva nesse ano, no aprofundamento ao ideal nacional, ao ideal Tabor, de toda a família de Xanxa do Brasil, é o tema Revelando o Tabor, onde nós aprofundamos a história, os 4 elementos do Tabor e também a importância, o sentido do Tabor em cada estrofe do hino da minha terra. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre o Tabor bíblico, sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E no Monte Tabor, Jesus revela as suas glórias. Não é possível falar de Tabor sem voltarmos à Sagrada Escritura e subirmos com Jesus ao Monte Tabor. Vamos nos desfazer de tudo o que nos pesa e levar conosco só o que é necessário, pois bagagens desnecessárias atrapalham a subida ao Monte Tabor. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos começar a subida. O que e onde fica o Monte Tabor? O Tabor é um monte santo, como denomina Pedro. Foi por excelência o lugar da contemplação de Cristo transfigurado. Tabor localiza-se na Terra Santa, isto é, no país de Israel, no Oriente Médio. Tabor é um monte da Galileia, na Terra Santa, com a altura de 575 metros acima do nível do mar. É conhecido também como o Monte da Transfiguração de Jesus, o lugar das manifestações divinas. A liturgia comemora a festa da Transfiguração, a festa do Tabor, no dia 6 de agosto. Nossa subida ao Monte Santo das Escrituras com os apóstolos nos conceda mais profundamente a graça de contemplar Cristo e penetrar no mistério da transfiguração, a fim de entendermos a abrangência e a missão Tabor, a qual somos chamados a assumir como família de Xanxa brasileira. Hoje, Tabor continua sendo um caminho para o encontro com Cristo. Queremos percorrer os caminhos do Evangelho com o objetivo de perceber, através dos fatos, os gestos e palavras, os corações palpitantes de Jesus, dos apóstolos e do próprio Pai Celeste, quando proclama: "Este é o meu Filho muito amado." No Evangelho, nós lemos o relato da Transfiguração, Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom que estamos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem
os cobriram com sua sombra. Os discípulos ficaram com ele, ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele disse. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Continuemos a nossa reflexão sobre esse tema tão significativo e que tanto nos toca neste ano jubilar, o tema da transfiguração. O acontecimento no Monte Tabor ocorreu 6 dias após a confissão de Pedro que Cristo é o Filho de Deus. Agora é o próprio Deus quem o confirma. Este é meu Filho amado. Esta declaração reforça a do batismo de Jesus, quando do céu se fez ouvir a voz do Pai: Tu és meu Filho amado. Transfigurar significa mudar a aparência, a forma, ter uma aparência diferente. Na transfiguração no Monte Tabor, como veremos logo mais, Jesus muda de aparência. Ele mostra a sua glória divina, mas mostra também que para entrar em sua glória é necessário oferecer o dom da própria vida. A transfiguração é um prenúncio da ressurreição, e isto os apóstolos não podiam entender. É interessante notar que os 3 discípulos presentes no Tabor são os mesmos que assistirão, embora de longe e sonolentos, a dolorosa paixão de Jesus no Jardim das Oliveiras: Pedro, Tiago e João. Com essa vivência da transfiguração, os apóstolos são preparados para a missão que os espera. Eles estarão com Jesus no Monte das Oliveiras, acompanharão sua paixão, morte e ressurreição. Ainda mais, Pedro será o chefe da igreja nascente. João receberá a mãe de Jesus aos pés da cruz. E Tiago será o primeiro dos apóstolos a morrer por Jesus. Por isso, Jesus os conduz à parte, ao alto de uma montanha, ao Monte Tabor, e os faz ver aquela maravilhosa manifestação divina como uma imagem do reino dos céus. Também nós estamos aqui, no alto do monte, nesse Tabor da esperança, e queremos refletir sobre os elementos que estão contidos
na narrativa da transfiguração. E quais são esses elementos constitutivos da transfiguração? Padre Kentenich faz a narrativa do Tabor e mostra que quando estamos no santuário, vivenciamos a atmosfera do Tabor. Quando nós peregrinamos a um santuário da Mãe Rainha, quando nós viemos a esse santuário Tabor da Esperança, nós saímos daqui maravilhados. E também, a exemplo dos apóstolos, exclamamos: aqui é bom estar. Queremos permanecer aqui, nessa atmosfera celestial. Aqui é um pedacinho do céu, onde se experimenta as glórias de Cristo e de Maria. E quais são esses elementos constitutivos do Tabor, da transfiguração? A subida ao monte, o brilho do rosto e das vestes, a nuvem, a voz do Pai, presença do Antigo Testamento, Moisés e Elias, os profetas, a atitude de Pedro, que exclama, que pede para Jesus a permissão de construir tendas, a atitude de temor dos apóstolos, e Jesus lhes impõe o silêncio. Esses são 8 elementos da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Vamos para a reflexão do primeiro elemento, a subida ao monte. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva ao cimo de uma alta montanha. A transfiguração de Jesus acontece no silêncio, distante da agitação cotidiana. A alta montanha onde Cristo se transfigura lembra o Monte Sinai, onde Moisés encontrou Deus e de onde desceu com o rosto iluminado pela glória divina, conforme Êxodo 34, 29 e seguintes. Mas se Moisés irradiava a luz da glória que vinha de fora de Deus, Jesus irradia uma luz de dentro de si, pois Ele mesmo é Deus em toda a sua glória. Lucas diz que enquanto rezava, o aspecto de seu rosto mudou. Os apóstolos são introduzidos por Jesus num momento de familiaridade entre ele e o Pai Celeste, para que sejam testemunhas e participem de sua glória. Jesus se transfigurou enquanto rezava. Isto é, a transfiguração de Jesus é um mistério de sua felicidade divina. A alegria divina é tão intensa que modifica a sua aparência. Quando nós selamos a aliança de amor, a Mãe de Deus nos convida a subir o Monte Tabor com Jesus por meio de uma zelosa vida de oração. Ao rezarmos, precisamos subir o monte, retirarmos do barulho e da agitação, recolhermos no silêncio do coração, junto ao tabernáculo, em nosso santuário lar, e procurar ver os acontecimentos e as pessoas com o olhar de Deus, não nos deixando levar por superficialidade e sentimentalismo. Tanto quanto subimos ao monte, ao santuário, e nos colocamos diante do tabernáculo, bem como quando espiritualmente vamos ao santuário e entramos na casa, em nosso santuário lar, em nosso santuário quarto, nós nos retiramos do barulho
e da agitação para esse profundo encontro com Jesus. Então, a graça divina que habita em nós pelo batismo se irradiará na alegria de nosso semblante. É Jesus quem habita em nós, quem dialoga com o Pai e nos faz participar em sua felicidade. Outra característica e também uma virtude de quem reza e quem tem uma profunda intimidade com Cristo e quem vive a atmosfera do Tabor é uma pessoa que irradia alegria, contentamento, porque está na posse da vontade divina. Está procurando identificar a sua vontade com a vontade do Pai e por isso se torna uma pessoa leve, livre, conformada, irradiando paz e alegria. Outro elemento, brilho do rosto e das vestes. Rosto transfigurado, radiante e as vestes brilhantes. Seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Como já vimos, podemos comparar o rosto de Jesus ao de Moisés quando ia ao Monte Sinai para falar com Deus. Mas em Jesus, além do rosto, também as suas vestes ficaram brilhantes, brancas como a luz. Segundo o modo de pensar dos judeus, as vestes brancas são sinais da glória celeste, que será manifestada com a vinda de Jesus com as nuvens do céu. Para descrever o esplendor do rosto de Jesus, os evangelistas usam a expressão do brilho do sol, do esplendor da luz. A nuvem é mais um dos elementos da transfiguração. É da nuvem e da nuvem fez-se ouvir uma voz. Na Sagrada Escritura, a nuvem é o símbolo da presença oculta, mas real, da glória de Deus, sinal visível da presença do Espírito Santo. A própria luz que se irradia de Cristo é justamente o Espírito Santo que nele habita. Foi por obra do Espírito Santo que na ressurreição o corpo morto de Cristo retornou à vida. E a mesma força que no Monte Tabor já transparece na transfiguração. A partir da nuvem se manifesta a glória de Deus, e desta nuvem se fez ouvir a voz do Pai. Esse é meu Filho muito amado. A nuvem no Tabor nos remete ainda à travessia no deserto pelo povo eleito, quando a nuvem caminhava diante deles, como sinal da presença e a atuação de Deus que os guiava. Por isso, sempre que estávamos sob a nuvem, Moisés e seu povo caminhavam tranquilos e confiantes, em reverência à presença do Altíssimo Senhor, com o qual selaram uma aliança. Quantas vezes também nós caminhamos envoltos em nuvens de dificuldades e incertezas, e não conseguimos distinguir o futuro. Assim como Maria, aprendamos a guardar muitas coisas em nosso coração e refletir o que o Pai nos quer dizer. Nesses momentos, lembremos-nos do Tabor e tenhamos a certeza de que situações de insegurança nos revelam a presença oculta de Deus Pai que nos ama e nos acompanha como seus filhos amados. Ele vai à nossa frente e, na força do Espírito Santo, nos indica as respostas. Um outro elemento da transfiguração é a voz do Pai. E da nuvem soou a voz do Pai. Este é meu Filho amado, ouvi-o. Filho amado, amado, nesse contexto significa filho único, aquele que tem como Pai
uma relação absolutamente incomparável que nenhum outro pode ter. Por isso, um dos caminhos mais eficientes para alcançarmos a graça da transfiguração é acreditar e vivenciar que no Filho somos o Filho amado de Deus. O amor de predileção nos concede forças para suportar os maiores sofrimentos. O amor de Deus é que nos transfigura. Por isso, em seu santuário, a Mãe de Deus nos concede a graça do abrigo, de sentir-se amado por Deus, pois por meio dessa graça nos abrimos para a transformação interior. Viver como um filho amado do Pai é viver as diversas etapas da vida de Jesus. Viver suas alegrias, subir cada dia ao monte da transfiguração. E para isso é preciso caminhar, deixar coisas para trás, estar disposto ao heroísmo, à mudança de vida, a ajudar aos que mais precisam de nós. É deixar-se transformar e educar pela Mãe de Deus no santuário, para que ela forme Cristo em nós, ou seja, nos ajude a sofrer a paixão com Jesus, para depois chegarmos à transfiguração. E quando sentirmos medo de enfrentar a vida, quando nos faltarem as forças e a esperança fraquejar, não nos esqueçamos que nestes momentos o Pai pronuncia sobre nós: este é meu filho, esta é minha filha muito amada. Podemos nos perguntar, como filhos do Tabor, temos a convicção de que somos filhos amados também quando somos provados na cruz, no sofrimento, nas fraquezas e limitações? Como podemos aumentar essa convicção e ajudar os outros a vivenciarem que são filhos muito amados de Deus, nosso Pai? O nosso fundador, Padre Kentenich, disse que não deveríamos ir dormir sem a vivência de que o Pai pronuncia também sobre nós esta palavra do Tabor: este é meu filho, minha filha, muito amada, muito amado. O que podemos fazer para nos lembrarmos disso em cada noite? Mais um outro elemento da transfiguração é a presença do Antigo Testamento, que diz, Marcos 9:7, e lhes apareceram Moisés com Elias. Moisés e Elias representam a lei e os profetas do Antigo Testamento. Cada um deles teve uma visão da glória de Deus sobre uma montanha. Moisés no Sinai e Elias no Monte Horebe. É escolhido líder do povo. Moisés representa a autoridade de Deus. E por meio de Moisés, Deus liberta o povo, alimenta-o e o sacia de água e o conduz à terra prometida. Por meio dele, Deus domina as forças da natureza e os exércitos inimigos. Moisés é o grande líder leigo do povo da antiga aliança. Podemos ler sobre sua trajetória no livro do Êxodo na Bíblia. E quem é Elias? É o grande sacerdote e profeta da antiga aliança. Ele cuida das coisas sagradas e de toda a herança religiosa no Antigo Testamento. Sua mensagem é da existência de um único Deus, ao qual devemos adorar mais do que tudo. É o mensageiro do amor entre Deus e o povo. Podemos ler sobre o profeta Elias em 1 de Reis 17 seguintes.
Esta aparição dos profetas no Monte Tabor nos quer indicar que Cristo é agora a nova lei, a plenitude da profecia. Diz-nos Santo Agostinho sobre Jesus: fala nos profetas, fala a lei, mas ouve, pois ele é a voz da lei e dos profetas. Era ele quem se fazia ouvir por meio deles. A presença de Moisés e Elias no Tabor é testemunha antecipada da exaltação de Jesus, sinal de que a nova aliança, selada por sua paixão, morte e ressurreição, é a coroa da antiga aliança. Para a nossa reflexão pessoal, uma pergunta. Os apóstolos e os profetas deram testemunho autêntico do Cristo transfigurado. Hoje somos nós. Como posso dar testemunho de Cristo em minha vida? Última característica da transfiguração. Para quem está nos acompanhando pelo livreto Revelando o Tabor, página 37, 3.6. A atitude de Pedro, que pede para Jesus a construção de tendas. E aqui no santuário e em todos os santuários nós encontramos tendas. Os apóstolos ficaram impressionados perante a transfiguração de Jesus e a vivência da proximidade do Pai. Esta cena arrebatadora fez o apóstolo Pedro ter o desejo de permanecer sempre nesse estado de graça e por isso exclama: Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, sendo judeu, celebrava com o seu povo a festa das tendas, festa do outono, durante a qual eles permaneciam 8 dias habitando em tendas, cobertas de ramos, em recordação do tempo em que o povo passou no deserto, esperando entrar na terra prometida. Para os judeus, a festa das tendas era a festa da esperança. Por isso podemos interpretar que festejar as tendas com Moisés e Elias era para Pedro sinal da realização da esperança, a vinda do reino de Deus. No entanto, essas palavras de Pedro são muitas vezes interpretadas como a tentativa do apóstolo de impedir a Jesus de enfrentar o seu caminho de paixão e cruz. Santo Agostinho explica que Pedro, experimentando as alegrias da contemplação, não tinha mais vontade de voltar às preocupações diárias, de retornar para casa. Entretanto, o significado do levantar tendas não é fugir das responsabilidades que os aguardam, mas o acontecimento do Tabor é uma vivência da qual os apóstolos nunca mais se esqueceram. Essa revelação divina determinou a sua vida futura. A presença de Deus, poder participar de modo tão próximo de seu amor ao Filho, gera uma alegria e um bem-estar tão profundo que eles queriam permanecer para sempre nesse estado de bem-aventurança, de contemplação, de luz divina. É essa atmosfera sobrenatural que vivenciamos quando entramos com fé no santuário. Diz o Padre Kentenich: todos os que aqui chegarem para rezar terão de experimentar as magnificências de Maria e confessar: aqui é bom estar. Aqui queremos construir tendas. Este será o nosso lugarzinho predileto. Não queremos permanecer no santuário para fugir das dificuldades diárias.
mas queremos levar essa atmosfera do Tabor, da proximidade de Deus, para todos os ambientes em que nos encontramos. Fazer a tenda no santuário significa permanecer vinculado a Ele, mesmo ao descer do monte, assim como fizeram os apóstolos. Como podemos cultivar diariamente a vinculação ao santuário? Peregrinar ao santuário? Rezar no santuário? Construir uma atmosfera de santuário? Atitude de temor dos apóstolos. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Após narrar a proposta de Pedro para levantar as tendas, Marcos explica que Pedro estava em uma espécie de êxtase. Não sabiam o que dizer, porque estavam atemorizados. O medo que sentiram era o estremecimento pelo encontro com o divino. O prostrar-se no chão não era algo natural para aqueles homens, pois eram galileus, pessoas que aprenderam a enfrentar as tempestades e os perigos do mar. Portanto, se caíram com o rosto por terra, então deve ter sido uma vivência extraordinária, que tocou no mais íntimo do seu ser, fazendo-os experimentar sua pequenez e insignificância. Isto é, os apóstolos se tornam testemunhas de realidades que a poucas pessoas é concedido experimentar. Cair com o rosto no chão significa também atitude de adoração, culto prestado somente a Deus. Em gestos e não mais em palavras, eles repetem a confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma atitude de adoração e respeito precisamos ter perante a Eucaristia. E ao entrarmos em uma igreja, a sacralidade da presença de Deus requer um trajar e um comportamento respeitoso, pois Deus que está ali presente, embora seja bem próximo, Pai e amigo, é também o Deus Todo-Poderoso, perante o qual os anjos se inclinam. Quais foram os momentos em minha vida nos quais vivenciei de modo mais intenso a proximidade de Deus? Com que atitude um filho do Tabor deveria visitar uma igreja, um santuário e aproximar-se da Eucaristia? Num breve momento de silêncio, nós queremos agora voltar ao santuário, voltar a uma igreja de nossa comunidade, paróquia, e ali fazer um breve momento de adoração eucarística. Chagas
permitais que de vós me afaste. Jesus ordena o silêncio. Quando os apóstolos desceram do Monte Tabor, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus tem uma missão para cumprir, e enquanto ela não estiver cumprida, não se deve dizer que ele é o Messias. Portanto, a revelação que Pedro, João e Tiago receberam deve permanecer em segredo até a ressurreição. Entretanto, perguntaram o que significaria ressuscitar dos mortos, conforme Marcos 9:10. Porém, a grande manifestação de sua divindade ficou reservada para a hora de sua morte e de sua ressurreição. Conforme Mateus 28, de 1 a 8, João 20, 1 a 10, ou Lucas 24, de 1 a 12. É Ele mesmo quem revela sua glória, vencendo todo o pecado e todo o sofrimento. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos também anunciam tudo o que vivenciaram no Tabor e proclamam Jesus como o Filho de Deus, o Filho muito amado do Pai. Para a nossa reflexão pessoal, qual a importância de saber guardar os segredos que outras pessoas nos contam em confiança? Como agir quando ainda não conseguimos entender tudo que Deus nos fala pelos acontecimentos? Como filhos Tabor, queremos proclamar pela palavra e pela vida que Jesus é o Filho de Deus. Irradiar as glórias do Tabor. Ao término desse nosso encontro, também nós descemos do Monte Tabor, no qual refletimos sobre os elementos encontrados no Evangelho da Transfiguração. Com esse conhecimento, reconhecemos um pouco mais a grandiosidade da missão Tabor que o Padre Kentrich nos confiou. Diante de nós resplandece uma palavra que reconhecemos como ideal e que queremos realizar. Esta palavra é Tabor. Referindo-se ao Tabor bíblico, Padre Kentrich nos diz: que felicidade seria se também nós pudéssemos dizer: nosso rosto resplandece como o sol e nossas vestes são tão brancas como a neve. Que felicidade se pudéssemos irradiar algo dessas glórias do Tabor. E ainda continua dizendo: se quiserem compreendê-la bem, precisam penetrar profundamente nestas três verdades. Cristo, o ideal de nossa vida. Cristo, o fundamento de nossa vida. Cristo, a forma de nossa vida. Convido você para me acompanhar aqui no Santuário Tabor da Esperança, com a oração do ofício das 9 horas, ofício do Tabor. Teu santuário irradia em nosso tempo o esplendor e a glória do sol do Tabor, onde se manifesta claramente o sol de Cristo e celebra triunfos, como outrora no Tabor. Aí é bom estar, como no paraíso.
pois o Espírito Santo ali estabeleceu sua morada. Toda envolta pelo sol resplandecente do Tabor, qual vaso entregue ao Espírito Santo, atuas, Mãe, enxanta como medianeira, conduzindo-nos bondosamente ao Espírito Santo. Impregna-nos profundamente do Espírito de Cristo, concede-nos em abundância eloquentes línguas de amor, para que por nós se irradie o esplendor de Cristo, semelhante a Ti, como espelho da justiça. Glória ao Pai, por Cristo, com Maria, no Espírito Santo, o universo inteiro com alegria lhe tribute honra e glória, honra e louvor, agora e por toda a eternidade. Amém. Mãe, Rainha vencedora, 3 vezes admirada de Xanxta, rogai por nós. Rainha Tabor da Esperança, rogai por nós. Estivemos reunidos, aprofundando o elemento da transfiguração, um elemento do Tabor, que é o Tabor bíblico, nesse santuário de graças, Tabor da Esperança. Com vosso divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria.